Seção 1. A unção individual. Capítulo 1. A unção sobre Jesus. Nos tempos do Antigo Testamento, o leigo comum, hoje, o chamaríamos de um dos crentes. Não tinha unção dentro dele ou sobre ele. A presença de Deus era mantida fechada no Santo dos Santos, no templo. Deus, porém, ungia o rei para ocupar aquele cargo. Ele ungia o sacerdote para ocupar o cargo dele. Ele ungia o profeta para ocupar seu respectivo cargo. O Espírito Santo vinha sobre esses três tipos de indivíduos a fim de capacitá-los a exercer seus respectivos cargos. Davi recebeu todas essas unções. Davi era rei e também era um sacerdote e profeta. No Salmo 92, Davi disse: "Derramas sobre mim o óleo fresco." No verso 10. O óleo simboliza o Espírito Santo. Frequentemente precisamos de uma nova unção. Unções hoje. Deus ainda está ungindo profetas hoje. Esses profetas são porta-vozes dele. O cargo profético inclui tudo aquilo que fala em prol de Deus. Todos os cargos de ensinar e de pregar. Portanto, mais especialmente o do profeta, porque aquela é a unção envolvida. Deus ainda está ungindo as pessoas para pregar, testificar, para cantar. Ele ainda está ungindo os sacerdotes. Qual era a função do sacerdote? Representava outras pessoas. Estas não podiam entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos, mas o sacerdote, o sumo sacerdote, podia entrar no Santo dos Santos, e assim era o intercessor do povo. Deus ainda está ungindo intercessores. Ele está ungindo pessoas para orarem. Nisso há uma unção. E Ele está ungindo reis. Todos nós somos reis. Glória a Deus. Romanos capítulo 5, versículo 17 diz que reinaremos em vida, e por causa da unção que podemos reinar. O ministério de Jesus Cristo. Quando consideramos o ministério terrestre do Senhor Jesus Cristo, a maioria das pessoas responde imediatamente: "Pois não, mas ela era o Filho de Deus." E é claro que ele era. Mas o que tais pessoas deixam de levar em conta é que ele, como Filho de Deus, era uma coisa, e ele, como uma pessoa ministrando, era outra coisa. Ele não ministrava como um mero homem ungido pelo Espírito Santo. Se as pessoas apenas parassem e pensassem um pouco, perceberiam esse fato no trecho das Escrituras que estávamos estudando, supra em Lucas 4. Ele estava na sinagoga. Ele estava na sua cidade natal de Nazaré, num sábado. Foi para a sinagoga. E lhe deram o rolo de Isaías para que ele fazer uma leitura. Ele leu a passagem que estudamos: "O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres." Lucas capítulo 4, versículo 18. Depois de acabar a leitura, Jesus devolveu o rolo ao assistente, sentou-se e começou a ensinar o povo. Ele disse: "Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir." Se Jesus estivesse ministrando como Filho de Deus, ele não teria nenhuma necessidade de ser ungido. Ou, se ele estivesse ministrando como Deus manifesto na carne,
Deus teria necessidade de ser ungido? Quem iria ungir Deus? Em Filipenses, capítulo 2, versículo 7, está escrito que Jesus a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens. Esvaziar-se significa que ele deixou de lado ou se despojou de seu grandioso poder e glória quando ele veio a este mundo, apesar de ser ele o Filho de Deus. Ele veio como homem. Como ele fez, não sei. A Bíblia diz que ele fez assim, e eu creio nisso. Conforme já falei muitas vezes, Jesus era tanto o Filho de Deus quando tinha 21 anos de idade, quanto era quando ele tinha 30 anos de idade. Era tanto o Filho de Deus quando tinha 25 anos, quanto tinha 30. Ele era igualmente o Filho de Deus durante todos aqueles anos, 25, 26, 27, 28, 29. Não é verdade? Apesar disso, durante todos aqueles anos, ele nunca curou nenhuma pessoa, nem operou nenhum milagre. Como sabemos disso? Porque a Bíblia assim o diz. A Bíblia nos conta que Jesus foi ungido depois de ser batizado por João, no Jordão. Quando o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea, como de pomba, Lucas capítulo 3, versículo 22, Deus falou do céu e disse: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." João capítulo 2, versículo 11. Jesus tinha de ser ungido antes dele poder curar, porque ele tinha deixado de lado seu grande poder e glória. Glória como o Filho de Deus, quando se tornou homem. Embora em pessoa ele fosse o Filho de Deus, no poder ele não era o Filho de Deus. Embora isso talvez soe como um paradoxo, você pode entendê-lo. Quando as pessoas dizem, certo, mas Jesus era o Filho de Deus, essa ideia o coloca numa classe à parte. Quanto ao ministério, isso significaria que ninguém mais poderia ministrar daquela maneira, e nem sequer chegar perto de agir assim. Se Jesus está numa classe à parte, quanto ao ministério, ora, como pessoa, por ser o Filho de Deus, ele estará numa classe maior. Mas no ministério ele não está numa classe à parte. Por quê? Você se lembra daquilo que Jesus disse no Evangelho segundo João? Lá em João capítulo 14, versículo 12, está escrito: "Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai." Se, portanto, as obras de Jesus, seu ministério, consiste nas suas obras, estava numa classe à parte, conforme acreditam tantas pessoas. Então Jesus contou uma mentira. Ele disse: "As obras que eu faço, e outras maiores farão." Sendo assim, o próprio Jesus não colocou suas obras ao seu ministério numa classe à parte, porque esse fato não tem sido corretamente compreendido. Não temos estudado com eficiência a palavra no tocante a esse assunto, por passarmos por uma lavagem cerebral na religião. Temos pensado, afinal das contas, não há necessidade de pesquisar esse assunto, porque Jesus é o Filho de Deus e, de qualquer forma, não poderia ministrar daquela maneira. E, assim, obviamente, saímos perdendo. Jesus nos ministérios quíntuplos. Paulo escreveu em Efésios capítulo 4, versículo 8, que quando Cristo subiu às alturas, ele deu dons aos homens. E quais foram esses dons? Estão alistados no verso 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos,
outros para pastores, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Esses são comumente chamados os dons quíntuplos do ministério. Na realidade, Jesus estava em todos esses ministérios quíntuplos, para cada um deles, e Ele é nosso exemplo em cada um deles. Primeiro, Ele estava no cargo do apóstolo. Ele é chamado apóstolo no capítulo 3 de Hebreus. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. A palavra grega apóstolo, traduzida por apóstolo, significa uma pessoa enviada. E Jesus é o exemplo supremo de pessoa enviada. Ele foi enviado por Deus e pelo Espírito Santo. Segundo, Jesus estava no cargo de profeta. Jesus se chama de profeta no capítulo 4 do Evangelho segundo Lucas. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Além disso, você de certo se lembra da mulher à beira do poço, em Samaria. Ela disse que queria a água viva que ele prometeu, mas quando ela mandou ir trazer o marido, ela confessou: não tenho marido. João capítulo 4, versículo 17. Jesus respondeu: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. E isto disseste em verdade. Em outras palavras, Jesus disse que o homem com quem ela coabitava não era o marido dela. Nesses dias modernos, temos visto algumas pessoas, até mesmo nos círculos carismáticos, que estão ajuntadas sem casamento, que dizem: seja como for, Deus sabe, e ele realmente é meu marido. Ele não é seu marido, assim como você não é a Mica do circo. A mulher à beira do poço de Jacó reconheceu: Senhor, vejo que tu és profeta. Ela deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Um dos aspectos do ministério do profeta é que ele vê e conhece as coisas de modo sobrenatural. No Antigo Testamento, às vezes era chamado o vidente. Jesus, portanto, era um profeta. Terceiro, Jesus ocupava o cargo de evangelista. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Lucas capítulo 4, versículo 18. É isso que o evangelista é, ungido para fazer, pregar o evangelho, as boas novas. O quarto, Jesus ocupava o cargo de pastor. Ele disse: eu sou o bom pastor. Em João capítulo 10, versículo 14. Pedro chama Jesus de o supremo pastor. 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. E quinto, Jesus ocupava o cargo de mestre. Os 4 evangelhos dizem mais a respeito da sua obra de ensinar do que a respeito de qualquer outra coisa. É só você lê-los e sublinhar as formas do verbo ensinar. Jesus ensinava mais do que curava, ensinava mais do que pregava. O ensino ocupa o lugar de primazia com ele. Mateus capítulo 9, versículo 35 está escrito: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Seu ministério consistia em ensinar, pregar e curar. Há uma unção para acompanhar cada um desses cargos. E se você opera dentro do seu devido cargo,
a unção estará presente, poderá ficar mais forte, pode ser aumentada, ou por outro lado, você pode levá-la a diminuir-se e reduzir-se conforme estudaremos mais tarde. O Espírito sem medida. João capítulo 3, versículo 34 está escrito: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Há certa medida do Espírito Santo no crente, para determinados propósitos, mas uma unção vem sobre nós para exercermos o cargo, ou o ministério, para o qual Deus nos chamou. Embora o Espírito Santo seja o mesmo, a unção é diferente, porque o Senhor Jesus Cristo tinha o Espírito Santo sem medida. Ela atuava em todos os 5 dons principais para o ministério, e ele é o modelo para todos nós seguirmos.